a partir do mês que vem já começar a fazer viagem mais fora de Jacutinga para outras igrejas. Eu já tenho algumas igrejas para poder fazer visita, para poder fazer a divulgação do meu trabalho, fazer a divulgação da construção da casa e também levantar sustento mensal para o trabalho e sustento para a construção da casa. Então, tudo isso eu estou fazendo nas divulgações. Estou levando o meu planejamento, o que eu tenho que fazer. E em janeiro eu já estou indo para Manaus, ao qual eu vou estar lá para poder participar de um encontro de obreiros que vai ser em Manaus, em Puraquequara. Aí depois desse encontro eu já vou estar voltando para o Acre. E lá no Acre eu estarei, quando começar a minha divulgação lá, vou ficar um período por lá. E depois eu pretendo voltar de novo para Manoel Urbano e lá começar o trabalho. Aí você vou começar a aprender a língua, vou começar a aprender a cultura deles, mesmo não estando na aldeia. E lá eu vou tentar permanecer até eu construir a casa na aldeia. Então eu vou levando assim e vou aprendendo na cidade mesmo. Mas eu vou de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor se eu quero que eu vá devagar, eu vou indo devagar. Aí se ele desejar que eu vá já no começo do ano, para a aldeia, eu vou no começo do ano. Então, eu vou caminhando de acordo com a vontade do Senhor. Eu tenho muito que agradecer, porque nesse meio tempo eu tenho encontrado irmãos muito bons, que se tornaram amigos, assim como cada um de vocês são. Eu tenho que agradecer porque eu encontrei pessoas que estão dispostas a me ajudar, estão caminhando junto comigo, estão mostrando locais para mim poder fazer divulgação. Conheci pessoas ao qual eu nem imaginava conhecer, de outra região, ao qual nunca nos vimos. Estou recebendo a ajuda de pessoas ao qual eu nunca vi. Então, nesse ministério, nessa caminhada, eu tenho ganhado muitos amigos. Assim como os irmãos aqui e meus familiares e amigos aqui da cidade, eu tive a oportunidade de ganhar outros amigos em outras regiões. Isso aí é motivo de louvor. É motivo de agradecer ao Senhor, porque a gente vê o cuidado do Senhor nesses momentos, porque Deus levanta pessoas para ajudar, Deus levanta pessoas para poder nos apoiar, e eu também sei que tem muitas pessoas que estão orando que eu nem sei quem que é, então isso é motivo de louvor. E no texto que vamos estudar hoje, é exatamente sobre isso, exatamente sobre amigos. No dia de hoje a gente vê bastante amigos de redes sociais, que a gente nem sabe se é amigo, porque muitas vezes nem conversa com a pessoa. Temos amigos que só conhecemos por cumprimentar, temos conhecidos, temos vizinhos, ao qual muitas vezes nem vê, mas devemos criar relacionamento com eles. Temos familiares também, ao qual a gente precisa e deve criar relacionamento com eles. E para ser amigos precisamos fazer o quê? Criar relacionamentos. Assim como no ministério eu vou caminhando e vou conquistando amigos, a nossa vida diária nós também devemos fazer a mesma coisa, criar relacionamentos, criar amigos. E existem amigos de tudo quanto é jeito. Existem aqueles amigos mais turrões, existem aqueles amigos que gostam de passar na cabeça, existem aqueles amigos que puxam a orelha no tempo certo, mas tem aquelas pessoas também que falam, só tenho um amigo. Tem aquelas pessoas que falam, tenho um monte de amigo. Tem aquelas pessoas ao qual a gente, como amigo, podemos confiar de todo o coração e contar tudo para ele, que ele não vai contar para ninguém, e ainda vai te ajudar, vai te apoiar e vai orar por você. Tem gente que só tem um desses amigos, tem gente que tem mais, mas a gente tem um amigo maior, que é Cristo. Esse Jesus, Deus, veio por nós, se fez carne por nós, por amor a nós. Esse é grande amigo nosso. E por amor de nós, morreu numa cruz para quê? Para que a gente possa estar sendo salvo hoje. Por amor de todos nós, ele morreu e ressuscitou o terceiro dia e disse que um dia vai voltar. Então, o nosso melhor amigo que a gente pode contar diariamente é Cristo. E no texto de hoje a gente vai ver esse tipo de amigo que se encontra em Marcos 2, de 1 a 12. Marcos 2, de 1 a 12. Marcos 2, de 1 a 12. Você está lendo? Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, todos
que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe Jesus a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim razoavam, disse-lhes: Por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados seus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Aqui nesse texto eu destaquei alguns tipos de amigos, alguns tipos de amizade. E a primeira é um bom amigo, um bom amigo que se preocupa em receber as pessoas e anunciar a palavra. Então Jesus aqui, no versículo 1 e 2, ele é como um bom amigo que recebe bem as pessoas e anuncia a palavra. No versículo 1 e 2, eu vou estar lendo. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles acharam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Então Jesus está recebendo aquelas pessoas em sua casa. Mas depois de alguns dias, de que dias são esses? Jesus estava sendo bem conhecido já. Jesus já era bem conhecido na região, por causa de quê? Porque ele já tinha sido batizado, muita gente viu ele sendo batizado, muita gente viu ele pelas suas pregações, no contexto anterior, muita gente viu ele tendo poder sobre demônios, muitas pessoas viram ele tendo poder sobre a enfermidade, muitas pessoas viram ele tendo poder sobre a lepra. E essas pessoas estavam seguindo Jesus. E essas pessoas começaram a seguir Jesus, e Jesus começou a ter uma popularidade maior. Então, essas pessoas estavam querendo saber quem é esse Jesus, quem é essa pessoa que está curando, a quem ele vem, a mão de quem que ele vem, será que ele é um profeta? Eles estão com dúvidas, estão querendo saber quem que é ele, e muitas das pessoas estão querendo ser curados. E Jesus estava sendo popular, tão popular que ele foi para casa, e muitas pessoas foram atrás dele, na casa dele, a tal ponto que não chegou a encher a casa, e ficaram muita gente pela porta. Então tinha bastante pessoas atrás de Jesus Cristo, por causa de quê? Ele estava sendo popular. Irmãos, nossa vida, devemos criar relacionamentos. Jesus criou relacionamentos, ele se mostrou. Muita gente não tem que se mostrar para as pessoas. Criar relacionamentos, fazer amizades. De que forma fazer amizade? Se aproximando, tentando conhecer a pessoa, tentando fazer uma amizade firme com a pessoa. Qual lugar que a gente pode estar fazendo amizade? Em todo local. No nosso trabalho, na nossa igreja, nossos vizinhos, nossos amigos, em todos os locais, temos a oportunidade de quê? De conhecer pessoas mais intimamente e de que também, assim como Jesus fez, anunciar a palavra. Jesus aqui no final do versículo 2 está falando aqui que ele estava anunciando a palavra. Então Jesus não se preocupou somente em fazer amizade, ele não se preocupou somente em curar. Ele estava se preocupando em quê? Em falar da palavra. Então isso nos mostra o quê? Que a palavra tem que ser pregada. A palavra tem que ser falada para as outras pessoas. Mas qual a palavra? A palavra de Deus. E para ser pregada, para ser falada, devemos fazer o quê? Ter intimidade com essa palavra. Devemos ler essa palavra todos os dias. Devemos estar próximo dessa palavra. Devemos estar próximo desse Jesus aqui,
que curou as pessoas, está próximo desse Jesus aqui, ao qual as pessoas seguiam ele, está próximo desse Jesus aqui, ao qual nos salvou, morreu por nós para nos salvar. Então Jesus, a gente pode estar vendo aqui, que ele é um amigo que se preocupa em receber as pessoas em todo lugar que ele vai, até mesmo na casa dele, e também se preocupa em anunciar a palavra. E essa deve ser a nossa preocupação, em receber as pessoas bem, criar relacionamento e transmitir a palavra para as outras pessoas. Devemos ser esse tipo de amigo. Devemos ser esse tipo de amigo que anuncia a palavra para as outras pessoas. Um outro tipo de amigo, um bom amigo, se preocupa com as necessidades dos outros e levar as pessoas até Cristo. No versículo 3 a 4, alguém pode estar lendo, por favor? Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então podemos ver aqui, nesse texto, que depois que chegou a multidão, chegou mais um grupo de pessoas. Eles estavam fazendo o quê? Carregando um paralítico, estava levando o paralítico até Jesus. Então esse é outro tipo de pessoa, que vê a necessidade do outro e tenta cuidar dele. Esse é um amigo que tenta ver a necessidade e cuidar dessa pessoa a tal ponto que essa pessoa possa estar sendo curada. E a mesma coisa somos nós. Nós devemos ver a necessidade uns dos outros como os irmãos e orar um pelo outro e tentar ajudar um ao outro no máximo que podemos. Ser esse bom amigo, assim como esses 4 amigos foram. E do mesmo jeito que esses amigos estão levando esse paralítico até Cristo, nós também devemos ser amigos das pessoas que estão lá fora, que necessitam ouvir de Cristo, e levar Cristo para eles. Levar a palavra de Deus para essas pessoas. Levar Cristo a tal ponto que eles venham a pensar, será que isso aí é verdade que ele está falando? Levar Cristo para eles a fazer eles pensar, esse é Cristo que eu quero seguir, e vir se converter. E fazer isso não é fácil, não. Levar a palavra de Deus para as outras pessoas parece fácil, mas é difícil. Porque gera algumas dificuldades. Assim como essas pessoas, 4 amigos, tiveram algumas dificuldades com o paralítico, nós também vamos ter dificuldades. Aqui os 4 amigos tiveram, eu destaquei 4 dificuldades que eles tiveram. Uma que é a doença do paralítico, a outra é o próprio peso do paralítico, a outra são a multidão que estava atrapalhando, e a outra é a telha, ao qual ele precisou abrir. Se a gente olhar bem, a nossa dificuldade também não é diferente para levar a palavra de Deus. Às vezes a gente vai encontrar doenças, às vezes a gente vai ficar doente. Isso é uma dificuldade. Às vezes vão ver pessoas tão decepcionadas com Deus por causa da sua doença que não vão estar abertos para poder receber o Evangelho. Mas muitas vezes não está aberto para poder fazer uma amizade. Muitas vezes a gente mesmo que não pregar, vamos estar doente. Mas a gente tem que fazer o quê? Procurar levar a palavra de Deus mesmo assim. Às vezes também, assim como no segundo dificuldade que eu destaquei aqui, o peso do paralítico, às vezes o ministério vai ficar pesado. Às vezes o ministério vai ficar de um jeito ao qual a gente vai falar assim, está uma carga muito pesada para mim. Se a gente pegar uma pessoa que é extremamente leve e carregar ele uma distância muito longa, mesmo que no começo seja leve para 4 pessoas, vai chegar um momento que aquilo vai ficar muito pesado. E a palavra de Deus também, levar o Evangelho para as outras pessoas, também fica pesado quando chega em um determinado ponto. Então necessitamos de um do outro para quê? Para que um possa orar pelo outro, para que um possa dar suporte para o outro. Precisamos de ser uma equipe, ser amigos, para quê? Para que esse peso não atrapalhe a levar o Evangelho a todas as pessoas. E a multidão, às vezes a multidão atrapalha. Às vezes a pessoa recebe a palavra de Deus e fala, por causa do meu amigo, por causa da multidão de amigos que eu tenho, eu não vou me converter, porque eu vou passar vergonha. Por causa dos meus grandes amigos, eu não vou me converter, porque eu vou ser motivo de chacota. Por causa do Evangelho, eu vou ser perseguido por causa da multidão de colegas que eu tenho. Mas isso aí é um motivo que dá dificuldade, que atrapalha o ministério. Mas essa multidão não pode nos atrapalhar.
Essa multidão não pode nos atrapalhar. Devemos ser o quê? Com os olhos fixos no Senhor. Devemos olhar o Senhor e falar assim, essas pessoas podem até mesmo me chacotar, mas o que eu vou levar uma palavra para ele, eu vou. O que eu vou estar orando para ele, para que ele se converta, eu vou estar orando. E devemos fazer o quê? Não olhar para a multidão, não olhar para homens, e sim olhar para Deus. Não deixar que a multidão nos influencie, mas que Deus influencie a nossa vida. E também tinha uma outra dificuldade que eles tinham, que era a telha. Como eles não conseguiram chegar até Jesus Cristo por causa da multidão, eles tiveram que improvisar. Para levar eles até Cristo, eles tiveram que improvisar. Tiveram que subir no telhado, abrir, tirar a madeira e descer descer o parede até Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ter que improvisar para levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Muitas vezes nós vamos ter que tomar uma decisão de pregar a palavra de um modo mais rápido. Muitas vezes vamos ter que tomar algumas iniciativas de criar relacionamentos e pregar mais para frente, criar amizades para pregar mais para frente. Precisamos fazer o quê? Precisamos ter um relacionamento bom para quê? Para que a pessoa possa estar recebendo. Precisamos improvisar para levar a palavra de Deus para as outras pessoas muitas vezes. Mas se tivermos a oportunidade de pregar a palavra de Deus, palavra por palavra, texto por texto, devemos que pregar também. Se tivermos a oportunidade de pegar um panfleto, devemos fazer também. Aqui os paralíticos não olharam para a multidão, não olharam para o peso nem para a doença da pessoa. Eles quiseram levar ele para quem? Para Cristo. E mesma coisa somos nós. Devemos olhar Cristo e conduzir as pessoas até Cristo, mesmo que isso seja pesado, mesmo que isso traga doença também, mesmo que a multidão vá atrapalhar, e mesmo que tenha empecilhos no caminho. Devemos levar as pessoas até Cristo e ser um amigo que vê a necessidade dos outros e leva eles até Cristo, porque muitas pessoas, a maior necessidade que as pessoas incrédulas têm hoje é de receber a Cristo, de conhecer a Cristo como Salvador. E um outro ponto que eu destaquei aqui, um bom amigo se preocupa com a salvação. No versículo 5, alguém pode estar lendo? Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Então, um bom amigo se preocupa com a salvação do seu próximo. Jesus Cristo, vendo a fé dessa pessoa, ele viu ele e falou assim: amigo, seus pecados estão perdoados. Jesus se preocupou mais com a salvação dessa pessoa. Jesus estava preocupado que ele se salve, que os pecados dele fossem perdoados. Ele não olhou simplesmente para a paralisia dele e para a doença dele. Irmãos, às vezes a gente olha e vê a pessoa necessitando de estudar a palavra de Deus e por causa de medo, a gente não prega. Temos amigos próximos no futebol, às vezes no trabalho ou em outros locais, que necessitam de estudar a palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente deixa de lado, por causa de timidez, por causa de medo. Mas assim como Jesus fez, assim como esses 4 amigos fizeram, devemos levar as pessoas até Cristo, para quê? Para que eles possam estar conhecendo a Jesus Cristo e possam estar sendo curados. Os 4 amigos estavam preocupados em ver esse amigo curado da paralisia, mas Jesus viu uma outra coisa, viu que ele necessitava da salvação também. E nós também devemos se preocupar com a salvação das pessoas. Devemos orar pelas outras pessoas que estão necessitando de escutar da palavra de Deus. Aqui Jesus viu um problema, que era o pecado. Aqui Jesus viu o que separava esse paralítico de Deus. Não era a paralisia, mas sim os pecados. Mas o que ele falou? Amigo, seus pecados estão perdoados. Então ele deu uma solução. Eu posso perdoar seus pecados. Eu posso levar você até Deus. A paralisia pode durar a vida inteira, mas o céu é certo, se você aceitar Cristo como Salvador. É isso que devemos levar para as pessoas. Que o céu é certo, mesmo que a gente fique doente, mesmo que a gente não possa andar mais. Devemos levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Assim como Cristo fez, assim como os 4 amigos fizeram. É muito provável aqui que esse paralítico tenha ficado doente por causa do seu pecado. Mas mesmo assim, Jesus não olhou para a doença dele. Ele viu que é a fé dele e viu que ele se salva de salvação. E a gente tem que ter esse mesmo senso, de olhar para as pessoas e ver que ele necessita de salvação. Então, o que a gente devemos fazer? Dar bom testemunho. Devemos o quê? Falar da palavra de Deus para as outras pessoas. Um bom amigo se preocupa também
com a verdade. No versículo 6 a 7, alguém pode estar lendo? Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Então, podemos ver aqui que tinha ali também, no meio da multidão, alguns escribas. E no texto de Lucas, que é paralelo aqui, fala que tinha fariseus também, tinha outros líderes. Então, tinha líderes judaicos ali, para quê? Para ver Jesus, para conhecer Jesus e também criar uma oportunidade para poder condenar Jesus. Aqui, eles viram que Jesus perdoou os pecados do paralítico e falaram: quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles não estavam errados aqui, não, eles estavam certos. O único que pode perdoar pecado é Deus. E só que eles não estavam percebendo que Jesus estava associando a Deus. Na verdade, estavam percebendo, só que estavam achando que Jesus estava blasfemando contra Deus. Estava achando que Jesus estava se colocando no lugar de Deus. Só que eles não perceberam o quê? Que esse Jesus aqui é o mesmo Jesus das Escrituras, do Antigo Testamento, ao qual foi falado sobre ele. Eles não estavam percebendo que esse Jesus aqui é o verdadeiro Deus. Esse Jesus é o que veio para curar, é o que veio para salvar. Eles eram conhecedores da palavra, eles conheciam a palavra, mas estavam cegos. Irmãos, às vezes pessoas vão estar lendo a palavra de Deus, mas vão estar cegos, porque traduzem a palavra de Deus conforme as suas vontades. E nós, como cristãos, devemos fazer o quê? Estar sempre firmado na palavra, sempre próximo da palavra, para quê? Para conhecer a verdade. Para conhecer o que ela está falando e o que ela está querendo nos transmitir. Para quê? Para que quando a gente vê uma coisa errada, a gente possa estar anunciando a verdade. E possa estar anunciando a verdade para nossos amigos também. Possa estar tirando as dúvidas dos nossos amigos. Possa estar falando de Cristo de modo correto. Não de modo ao qual mostra Cristo como um Deus que foi criado. Não. Cristo é Deus e é esse texto que está anunciando ele como Deus. E os próprios líderes da lei aqui estavam falando: quem pode perdoar o pecado senão Deus? Estavam afirmando que Jesus era Deus praticamente. Estavam falando isso por dentro, estavam falando isso no seu coração. Quem pode perdoar o pecado senão Deus? Mas Jesus, que conhece todas as coisas, ele conhece o coração. Ele sabe do que estavam pensando, ele sabe o que eles estavam fazendo. E a gente vai ver que Jesus, ele fala a verdade, ele tenta mostrar a verdade no próximo versículo. Por quê? Porque a verdade tem que ser transmitida. No versículo 8, o Espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Podemos ver que só nesse fato de Jesus falar isso, é para eles terem percebido que Jesus era Deus, porque quem pode sondar o coração senão Deus? Quem pode ver o mais íntimo do coração senão Deus? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Quem pode fazer aquilo tudo que ele fez no capítulo anterior, de curar enfermo, de curar pessoa leprosa, senão Deus? Então quer dizer o quê? Eles estavam arrumando desculpas para não ver que o próprio Deus estava na frente dele, que o Messias estava na frente dele, que aquela pessoa que foi falada no Antigo Testamento estava na frente dele. Então nós, como amigos, devemos anunciar a verdade, devemos falar a verdade para as pessoas, devemos anunciar Cristo. Um bom amigo também se preocupa com a cura. Nós devemos se preocupar com a cura da outra pessoa. Muitas vezes a gente pensa assim: mas não tem mais jeito. Mas devemos orar para que ele seja curado. Devemos orar para que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Mesmo que ele não venha a curar fisicamente, devemos lembrar que essa pessoa necessita de uma cura espiritual também. No versículo de 9 a 11, alguém pode estar lendo? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Então podemos ver aqui que Jesus está confirmando: eu sou Deus mesmo.
E ele faz uma pergunta, faz duas perguntas aqui. O que é mais fácil? Dizer a esse paralítico, estão perdoados seus pecados? Ou o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, levanta e anda. Para mim, Cleiton, as duas coisas para mim são difíceis. Se eu falar qualquer um dos dois, não vai acontecer. Isso aí só pode ser coisa de Deus. Somente Deus pode perdoar o pecado e somente Deus pode curar uma enfermidade a qual ninguém pode curar. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode curar. Somente Deus pode conhecer o íntimo do coração. E aqui a gente pode estar vendo que o próprio Jesus está falando que Ele é Deus. Ele mesmo está confirmando que Ele é Deus. Porque Ele fala assim, no versículo 10, ora, para que sabais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Então ele está falando aqui, para que saibais que o Filho do Homem, que ele está se associando a Deus, como se fosse o Filho do Homem, como se fosse Deus. Ele está falando aqui que tem autoridade para perdoar pecados. Então, quem tem autoridade para perdoar pecados? Deus. Somente Deus tem autoridade para perdoar pecados. E aí o que ele fala? Eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Somente Deus tem autoridade. Somente Deus pode dizer que Ele mesmo é Deus. Somente Deus pode conhecer o íntimo. E somente Deus pode curar uma pessoa. E aqui no texto a gente vê que Jesus está falando isso. Eu sou Deus. Somente eu posso curar. Somente eu sou uma pessoa ao qual posso levar essa pessoa que está deitada há anos a levantar e andar. Somente eu, Jesus Cristo. Então Ele está anunciando que Ele mesmo é Deus aqui nesse texto. E as pessoas aqui, no final, ficam alegres, ficam maravilhadas com isso. Um bom amigo se preocupa com a alegria. No versículo 12, alguém pode estar lendo? O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Então podemos ver aqui que as pessoas que estavam lá ficaram admiradas, ficaram alegres. O próprio paralítico, ele como a Bíblia fala, deu um salto, levantou. É alegria, é motivo de alegria ver uma cura. É motivo de alegria ver uma pessoa, um amigo, é motivo de alegria ver um vizinho, um parente, um irmão próximo ser curado da sua enfermidade. Mas é maior motivo de alegria ver essas mesmas pessoas sendo curadas espiritualmente e sendo salvas. Então devemos o quê? Anunciar a palavra de Deus para as pessoas, para que elas possam estar recebendo essa mesma alegria, para que elas possam estar tendo a verdadeira alegria no coração de quê? De receber Cristo como um amigo, receber Cristo como Deus na vida deles, receber Cristo como aquela pessoa que vai conduzir eles até Deus. Aqui a gente destacamos algumas pessoas e podemos ver que esse paralítico é como se fosse a gente antes da nossa conversão. Nós não conseguíamos ir para lugar nenhum, a gente não conseguia chegar até Deus, porque a gente estava estacionado no mesmo lugar. Se não chegasse uma pessoa para pregar a palavra de Deus para nós, a gente não conseguiria ver que haveria um modo de chegar até Deus, que é através de Cristo. E no momento que a gente se converte, a gente vê Cristo e se converte, a gente começa a andar. E temos alegria, assim como esse paralítico teve. E assim como esses 4 amigos, a gente, como aceitamos a Cristo, devemos fazer que nem eles, levar as outras pessoas até Cristo. E o nosso alvo deve ser sempre Cristo. Não devemos olhar para as doenças, não devemos olhar para o peso, não devemos olhar para a multidão, e não devemos olhar para a telha, as coisas que nos atrapalham, e sim ter o alvo que é Cristo. Somente Cristo pode ser nosso amigo verdadeiro. Nós podemos ter outros amigos, sim, e cada um de nós devemos ser amigo uns dos outros, mas nós como amigos devemos levar outras pessoas até Cristo para ter essa verdadeira alegria. Amém? Amém. Está orando, depois tem mais um cântico, né? Vamos buscar. Certo. Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Deus, por mais um dia, muito obrigado, Deus, por
o Senhor ser bondoso com a gente, ó Deus querido, e ter dado mais um dia para que a gente possa estar ouvindo a sua palavra e também poder louvar o seu nome, ó Pai. Nos ajude, ó Deus querido, a ser amigo das pessoas, ó Deus, e levar eles a Cristo, ó Deus querido, e também poder receber, Deus, pessoas como amigos também, Pai. E criar bons relacionamentos para que elas possam estar vendo Cristo através da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, amém.